E aí pessoal, estamos de volta com uma dica de comunicação e a nossa dica de hoje é errar é o preço da entrada. Meu nome é Felipe Sack e essa é a nossa conversa de hoje. Então, como sempre, bem-vindos de volta ao canal e agora a gente vai conversar com mais detalhes o que significa essa questão do errar é o preço da entrada. Isso na verdade é uma frase que já foi falada por outras pessoas que também falam em público, que sabem exatamente que a partir do momento que a gente tem que entrar para falar em público, então estamos ali entrando no palco, estamos começando a reunião, estamos começando aquele processo que vai fazer a gente efetivamente falar. O pagamento disso é o erro, querendo dizer que a gente vai errar, a gente tem que errar, a gente não pode se apegar a esse sentimento de que tem que ser perfeito, aquilo que eu falei, aquilo que eu planejei vai acontecer exatamente do jeito que eu tô pensando, o roteiro vai ser perfeito, as interações, tudo que você imaginou, porque não é assim. E a gente tem essa mania de se prender ao perfeito, de achar que vai ficar exatamente de acordo com o nosso roteiro. Só que se você vê, a maioria das pessoas que falam em público, e falam bem em público, elas têm a certeza de que elas vão errar. E pra gente que é público, é imperceptível o erro. A gente não vê se é um erro de gramática, no tom de voz, a pessoa falou uma palavra errada, ou às vezes conectou a ideia de uma maneira diferente, porque para nós como público não dá para ver, mas a pessoa que está falando percebe, só que ela já aceitou o fato de que ela vai ter errado. Então é isso que eu gostaria que a gente se apegasse nessa nossa dica. Como eu disse na nossa outra rede, é uma dica mais filosófica, é uma dica que a gente precisa deixar um mindset mais correto. Isso significa, precisamos garantir que ao errar não teremos problema nenhum, porque a gente está preparado para isso. Então vamos nos libertar daquele sentimento de que a gente tem que fazer perfeito, que é uma coisa que deixa a gente duro, ansioso, daquela maneira que não é aquela que a gente quer demonstrar para o nosso público. Vamos nos soltar, ficar com leveza, com calma, que demonstra inclusive que a gente está confiante naquilo que a gente está falando, sabendo que a gente vai errar. E aí o que a gente quer dizer por erro nesse preço da entrada? Às vezes a gente está falando rápido demais, aí come uma palavra, às vezes a gente faz um erro gramatical, às vezes a ideia não conecta da mesma maneira que a gente queria quando a gente pensou no roteiro, às vezes a interação do público não rola da maneira que a gente quer também, um monte de coisa pode acontecer. Só que é aquilo que a gente vem falando, acontece e não tem problema nenhum. Então, vamos novamente nos apegar a esse erro. Lembrar, vou entrar, vou falar em público, tô aqui pagando o meu preço, que é o erro. Esse erro que eu vou cometer aqui, o que eu provavelmente vou cometer mais ali na frente, e não tem problema. Vamos usar isso para fazer parte do nosso mindset, para quando a gente entrar na hora que a gente tiver que falar, a gente aceitar essa ideia com muito mais leveza e aí, inclusive, deixar nossa fala com muito mais leveza e com aquela imagem de confiabilidade, de que a gente tem confiança em nós mesmos, de que a gente está mostrando para o público realmente traz uma diferença. E como eu disse um pouquinho lá atrás, para o público é imperceptível. A gente se apega ao nosso roteiro, a tudo que a gente está falando, e a gente percebe os mínimos erros, as coisas que a gente faz diferente, mas para o público, a experiência que a gente está trazendo para o público não tem essa percepção de erro, pelo menos não se a gente aceitar que o erro faz parte da entrada. Então, pessoal, essa que é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado valor de alguma maneira para vocês. Obviamente, a gente está sempre aqui com os nossos comentários para ouvir o que vocês têm para falar, se tem dúvidas, coisas que vocês querem compartilhar. Tentem usufruir disso na maneira do possível aí no dia a dia de vocês. E se vocês conseguirem, traz aqui pra gente dar uma olhada. E muito mais, como sempre, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.